Saúde no ar. Informação na dose certa. Conversando com especialista. O câncer infantil representa 3% do total de câncer que atinge a população. Entre o câncer infantil, a leucemia é o de maior incidência. Quanto mais cedo se descobre o problema, maior a chance de tratamento e também de cura para o paciente. Câncer infantil é o tema do programa Saúde no Ar de hoje. E para esse bate-papo é a nossa convidada, a médica oncopediatra, ela que atende no Hospital Martagão Gesteira, também no Hospital Aristides Maltês, a médica Ana Maria Marinho. Prazer recebê-la aqui, Ana. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar participando do programa com vocês. Imagina o desafio que deve ser, o quanto deve ser emocionante ao mesmo tempo e desafiador trabalhar numa área como essa, a oncopediatria. Às vezes, o médico, o profissional que trabalha nessa área, acaba também surpreendendo positivamente com a força dessas crianças. Quase sempre, viu, Patrícia? As crianças mostram para a gente muita força, uma vontade de viver incrível e surpreendem a gente a cada dia. Acho que uma diferença do câncer de adulto é que talvez elas não tenham tanta noção, né, de quão pesado vai ser o tratamento, de tudo. Então, eu acho que elas vão melhor até por isso, tem mais leveza, mais brincadeira, elas não deixam de ser crianças. E isso é uma maravilha para a gente que trabalha com elas. E com todo um diferencial, Ana, para essas duas unidades em que você atua, porque são duas referências no estado da Bahia, o Hospital Aristides Maltês na área de oncologia, câncer para todos, né? Os adultos, e o Martagão Gesteira, que já é uma referência no atendimento de pediatria como um todo, mas que também mantém aí esse ambulatório na área de oncopediatria. Então, o público que vocês atendem também é um público muito especial. São pessoas muito carentes, elas vêm de onde? E é também, ou seja, prestar um serviço de utilidade pública para a comunidade faz toda a diferença, né? Faz sim. Nos dois hospitais a gente atende essas crianças, na verdade, essas famílias, né? Sim. Porque quando uma criança tem um diagnóstico de câncer, a família adoece junto com ela. Então, é muito importante que a gente possa dar todo o apoio, não só à criança, mas à família. Por isso, nós temos as casas de apoio, que são importantíssimas, porque a gente sabe, como você mesmo falou, que a gente vai estar dando o tratamento para as famílias da Bahia inteira, e muitas vezes elas vêm do interior e elas precisam ficar próximo ao hospital e elas não têm onde ficar. Então, as casas de apoio são importantíssimas, sem contar, como você disse, que a equipe inteira que trabalha em prol dessas crianças é muito especial, muito unida e tenta realmente acolher não só a criança, mas toda a família que adoece, claro, junto com a criança. Ok, então vamos começar esse primeiro bloco do nosso programa falando sobre a oncopediatria, o que é a doença, né? O câncer infantil, como que ele se caracteriza? Será que é igual? O câncer que atinge a criança é o mesmo que atinge o adulto? Qual o câncer mais comum nesse universo? Então, primeiro situando, já falamos da incidência de 3% do total, apresenta para a gente o câncer infantil. Então, o câncer infantil, como você já disse, ele fica em torno de 3% de todos os cânceres. A gente espera no Brasil cerca de 10 mil casos novos de câncer por ano. Na Bahia, em torno de 500 a 600 casos novos. E é muito importante, né, falar para vocês que assim, é bem diferente do câncer de adulto, até porque a criança está no início da vida, então a gente não tem... Os cânceres são completamente diferentes, como você mesmo já falou, a leucemia é o principal câncer infantil, e a gente não tem um trabalho tanto voltado para a prevenção, como, por exemplo, a gente sabe que o cigarro no adulto, os alimentos embutidos, defumados, são causas de cânceres no adulto. Na criança, não é dessa forma, né? A gente não tem uma causa bem definida, a gente não sabe, porque, na maioria das vezes, a gente não tem a etiologia, ou seja, de onde vem esse câncer. E
Por isso, é bem diferente o tratamento. Tem a pergunta já do Reginaldo, né? Ele quer saber, já a primeira pergunta já foi respondida, ele está participando aqui pelo WhatsApp e você também pode, ouvinte, mandar a sua dúvida, 9681-3998, também pelo telefone 3328-7666. Ele pergunta qual o câncer que mais atinge crianças, respondemos a leucemia. Por que, então, que uma criança adquire um câncer? É herda dos pais? Está relacionado ao que a mãe comeu durante a gestação? Um tipo de produto que ela usou? Ou seja, qual é a causa do câncer infantil? Na verdade, a gente não tem essa causa bem definida. Isso a gente busca, né, os estudos cada vez mais tentando ver qual é a causa. São poucas as causas na criança que a gente tem como bem definida. Uma das coisas, por exemplo, é a irradiação. Então, a gente sabe que, por exemplo, no lugares onde tem radiação ou metais pesados no solo, a gente sabe que aumenta o número de leucemia, mas essa parte de herança, ela é muito pequena no universo do câncer infantil. A grande maioria dos cânceres infantis realmente não estão relacionados com o fator hereditário, né? Não é transmitido de pai para filho. Existe uma pequena porcentagem disso. E com relação à segunda parte da pergunta... Que foi a alimentação, se pode ter sido uma mutação celular durante a gestação, algo que a mãe sofreu, ou algum tipo de produto que ela teve contato, ou seja, no momento, que momento se instala o câncer? Já na formação? Existem alguns cânceres infantis que que a criança já pode nascer com ela. Não tem uma correlação muito grande com que a criança... com que a mãe come ou com que ela usa. Claro que, por exemplo, existem coisas que a gente sabe que pode dar malformações, mas isso não está bem relacionado, a não ser, é claro, aqueles casos em que ela sofre algum tipo de radiação, por isso que não é permitido raio-x, tomografia durante a gestação, que tem que se tomar todos os cuidados, mas, de uma forma geral, com o que se come não tem muita relação científica comprovada. É uma dúvida, inclusive pergunta dos ouvintes que ouvem de tudo, recebem mensagens, vídeos, né? E aí tudo isso se propaga muito rápido com relação a alimentos transgênicos, produtos enlatados, produtos, por exemplo, para estética, né? Aquela mulher que fez um tratamento capilar ou que usou um alisante, às vezes tem esses mitos. Então, tudo isso pode levar a um processo de mutação das células, o que pode originar um câncer? Na verdade, com relação a isso, não tem nada comprovado com relação ao câncer. A gente sabe que pode, sim, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, levar a malformações, né? Porque é aí que vai estar se formando o tubo neural, o cérebro do bebê. Então, produtos químicos podem estar relacionados, sim, com malformações, mas a gente não consegue ter uma relação direta ou uma comprovação científica de que vá causar um câncer no futuro. Isso é muito estudado, mas ainda não se chegou a um consenso. É possível, mas não podemos dizer é essa a causa. Então, a causa ainda é aberta para o câncer infantil. Tudo isso pode influenciar, inclusive aquelas mães que trabalham em determinadas áreas devem ser afastadas no período da gestação, como bem falou a Ana Maria, que é a nossa convidada, médica oncopediatra. Vamos falar sobre o sintoma. Como é que a mãe descobre, ela percebe que o bebê ou a criança, independente da faixa, né, da idade, tem câncer? É bem importante essa sua pergunta, Patrícia. Assim, os sintomas do câncer infantil, eles são bem amplos e, às vezes, são confundidos com as doenças mais comuns da infância. Então, é sempre importante que, quando o pai ou a mãe, ou até o agente de saúde, note alguma coisa estranha, que essa criança seja levada para o médico, né, ou para o médico da família, ou para o pediatra. Então, coisas que devem chamar bastante a atenção dos pais são cansaço, muito importante, palidez, emagrecimento é uma das coisas muito importantes, mesmo que não seja um câncer, normalmente está relacionado com alguma doença grave.
sangramentos, então, quando na pele tem manchas roxas ou pintinhas vermelhas, né, que não estão relacionados a trauma, dores importantes, principalmente dores em membros, né, dor nas pernas, dores nos braços, massas, ou que a gente chama de caroços, ou gânglios, né, no pescoço, região de axila, sempre devem ser examinados por um médico. Nossa segunda causa de câncer na infância são os tumores do sistema nervoso central, ou seja, o câncer cerebral. Então, cefaleias de forte intensidade, vômitos com muita frequência, tontura, dificuldades de andar, ou de falar, ou de enxergar. É importantíssimo dizer para vocês que todo bebê precisa fazer o teste do olhinho. É importantíssimo, se você nota alguma mancha branca no olho, que esse bebê seja examinado o mais rápido possível, dentro da primeira semana, pelo oftalmologista e pelo pediatra. Então, são essas as coisas que a gente precisa, né? O caroço também na barriga, são importantes sintomas de que pode ter um câncer. Ok, pois é, e a mamãe precisa estar atenta ao cuidador, a babá, na escola, ou seja, qualquer sintoma que a criança vai referir, não menosprezar, né? Às vezes, não, a criança não sabe, não. Leva, faz o diagnóstico, porque quanto antes você descobre a doença, melhor para o tratamento e cura. Vamos falar já já. Câncer infantil, sim, claro, tem cura e uma chance grande, né, Ana? Quando a mãe chega e ela tem o diagnóstico que o filho tem câncer, que impacto isso tem e como é que é feito o diagnóstico do câncer infantil? O impacto na família, Patrícia, é enorme, né? A gente já sente no olhar da mãe, quando a gente dá, dos pais, né? Nem sempre é só a mãe ou do cuidador que está. A gente vê que essa palavra ainda tem um estigma muito grande e as pessoas, às vezes, nem sabem que, na verdade, na oncologia pediátrica, quando o câncer é descoberto cedo, a gente tem altas taxas de cura, que chegam a 70% a 80%. Então, isso é importante que a população saiba, justamente, quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maior a chance de cura. Mas é claro que é um tratamento longo, é um tratamento difícil, não tem como negar que é doloroso, a gente tenta fazer o menos doloroso possível, mas é uma etapa bem difícil e muito difícil para a família receber esse diagnóstico. Quanto tempo, Ana, desculpa, dura esse tratamento em média? E se a quimioterapia, as técnicas de tratamento é a mesma do adulto? São as mesmas, né? Na verdade, os cânceres infantis são bem diferentes, né, dos cânceres de adulto, então o tratamento é bem voltado para cada doença. Então, quimioterapia é um nome genérico, mas as medicações usadas em cada caso, elas são diferentes, elas são voltadas para cada doença, mas também para cada estadio, como eu posso dizer para vocês, para ficar mais claro. Então, se a doença chega num estádio mais inicial, é mais fácil de controlar, a gente acaba usando menos medicação, sim, porque vai ser mais fácil a gente conseguir curar. Se ele chega muito avançado, a gente vai ter que lançar mão de medicações em doses mais altas, mais pesadas, o que vai dificultar do ponto de vista do tratamento e, sim, principalmente para a criança, que vai ter mais riscos de comorbidades, assim, de infecções, de outras coisas causadas pelo próprio tratamento. Claro. E aí, com esse tratamento, qual é a chance de cura, né? E como é que vai ser a vida dessa criança depois do tratamento e com o câncer? Uma vez com câncer, qual vai ser o prognóstico da vida dessa criança? Na verdade, como a gente conversou, né, a família fica muito mobilizada no início, às vezes, mesmo depois que a gente diz que está tudo bem, normalmente ela vai continuar, depois que termina o tratamento, por cerca de 5 anos em acompanhamento com a gente, sim, porque a gente sabe que câncer é uma doença que tem o risco de voltar, né? Todos eles têm o risco de voltar. Mas uma vez que a gente consegue dizer para o paciente que ele está curado, né, que passa por esse período, é uma média de 5 anos, alguns vão um pouco mais, mas
Normalmente a vida vai seguir seu curso normal, eles Olha que vão, beleza. né? Eu não sei se vocês viram um programa de TV do Esquenta que passou no Boldrini, e foi muito bacana ver que uma das meninas foi amputada e montava e voltou a montar e foi para Barretos. Então, assim, o que a gente espera é que a criança siga a vida normal, se torne um adulto produtivo. Prevenção. Como evitar que o câncer infantil aconteça? Sua pergunta é de extrema importância, porque no adulto a gente sabe que há formas de prevenção, né? Por exemplo, se você não fuma, você já tem um grande caminho andado para não ter câncer de pulmão. Como a gente conversou na infância, não tem uma forma de prevenção primária, assim, alguma coisa que você faça ou deixe de fazer que vai prevenir, mas tem uma coisa muito importante, que é isso que a gente está falando aqui, que é o diagnóstico precoce, ou seja, prevenção secundária, que é descobrir o câncer o mais rápido possível, porque quando ele chega para a gente num estágio mais precoce, as chances de cura são muito maiores. E é por isso que é tão importante que as mamães e os papais prestem bastante atenção nos seus filhos, que façam a puericultura, né? Desde bebezinho, que vá no pediatra, que sigam as orientações do pediatra e que qualquer coisa de estranha que percebam em seus filhos, procurem um médico. E aí, dentro dessa possibilidade do diagnóstico mais cedo possível, também do tratamento com essa chance enorme de cura e de uma vida plena para essa criança, onde aqui em Salvador, no estado da Bahia, as pessoas que estão nos ouvindo agora podem buscar o tratamento, como é o serviço lá do Martagão, para ter acesso ao trabalho de vocês, como que a mamãe e o papai podem fazer, Ana? Então, na Bahia, a gente tem 5 centros que fazem o tratamento de oncologia pediátrica. Aqui em Salvador, nós temos o Martagão Gesteira, temos o Aristides Maltês e temos o Santa Isabel. E temos também o serviço de Itabuna e de Feira de Santana no Hospital da Criança. Normalmente, quando os pacientes estão no interior, na UPA, que é feita essa suspeita, a regulação estadual entra em contato com os serviços e esse paciente é transferido. No Martagão também, se o pediatra ou o médico de saúde da família, ele faz a suspeita, ele manda para a gente, né, uma referência dizendo o que a criança tem, e normalmente a gente agenda com maior brevidade. No Aristides também existe essa parte de demanda espontânea, que você pode ir para a triagem, normalmente pela manhã, e se achar que realmente se trata de um caso de câncer, rapidamente esse paciente é atendido. O câncer infantil, por exemplo, ele evolui rapidamente, nós falamos de metástase, quando aquele câncer apareceu em um órgão e depois migra para outro. O câncer infantil ele é mais agressivo que o adulto? Normalmente, sim, nós temos doenças bem agressivas na infância, normalmente tem um potencial de evoluir rapidamente, e é por isso que a gente precisa estar tão atento aos sintomas iniciais. Ok, vamos a um bloco de perguntas aqui dos nossos ouvintes que estão mandando dúvidas, questionamentos pelo nosso WhatsApp. Mande também a sua, ainda há um tempinho para responder as dúvidas aqui pelo 996813998. O ouvinte que não se identificou diz o seguinte: uma mãe que tem um filho com câncer, quanto tempo ela pode ficar afastada do trabalho? E se ela tem alguns benefícios também? A criança pode ser enquadrada em algum programa de assistência? Você tem essa informação, Ana? Sim, a criança com câncer ela tem direito, sim, ao INSS, Sim. né? Elas têm acesso. É claro que eu não vou saber dizer direito quais são os critérios que eles usam, mas a gente tem muitas crianças que conseguem, sim, o benefício. Com relação ao atestado, para as mães, a gente fornece, mas eu acho que isso depende muito de cada instituição, de como né, vai lidar, se pública ou privada. Isso eu não vou saber te responder assim certinho com relação... Mas que tem, essa mãe pode procurar, pode buscar se informar melhor. Com certeza. Normalmente, durante um período, a mãe vai precisar, sim, principalmente no período inicial, ela vai precisar se afastar do trabalho, né, para ter um cuidado mais intensivo com essa criança.
Ok. E com relação ao benefício, com certeza, existe essa possibilidade. A gente faz, sim, os encaminhamentos, todos eles que pedem, a gente faz. Agora, os critérios de Sim. aceitabilidade é que eu não, Tem que não vou buscar. saber muito. Ok. A Nilma é uma outra ouvinte participando pelo WhatsApp. Ela disse que a prima dela teve leucemia com 2 meses de vida. Depois ela veio a falecer com 1 ano, né? Viveu até 1 ano de vida e depois veio a falecer. E é uma dúvida, né, também dos ouvintes. O grau de letalidade. Morrem muitas crianças, vocês perdem muitas crianças. Por que geralmente elas não conseguem, né, ter uma vida mesmo com tratamento? Isso, na verdade, a gente até falou um pouco assim que a gente tem 70% de chances de cura, de 70% a 80%, né? Então, de 20% a 30% dessas crianças vão acabar falecendo. Os motivos são mais variados. Por exemplo, as leucemias nos bebês menores de 1 ano, a gente sabe que elas são mais difíceis de tratar mesmo. Elas têm um prognóstico pior. E é importante que a gente saiba que hoje a principal causa de morte, mesmo no Brasil, nos países desenvolvidos há muito tempo, mas mesmo no Brasil hoje, o câncer é a principal causa de morte por doença. Claro que os traumas, os acidentes vêm em primeiro lugar, mas é a doença que mais mata, porque é uma doença realmente extremamente grave. E essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando da importância de ser diagnosticado precocemente para que a gente consiga cada vez mais aumentar as taxas de cura. Outra coisa que está muito relacionada é que quando o câncer chega muito espalhado, as chances de curas ficam muito diminuídas. Então, tem um trabalho, tem uma equipe, né, que é especializada nesse assunto, aqui no Martagão Gesteira, que atende a comunidade de Salvador, mas também de todo o estado. Mas o mais importante de tudo é aquela mãe atenta, aquela criança que nasceu, fazer todos os exames, um pré-natal também adequado, ajuda para detectar logo cedo, fazer todos os exames iniciais na criança. Tem ouvinte também com dúvida dessas doenças agora que aparecem virais, bacterianas, dengue, chikungunya, tem alguma relação com a área oncológica? Até então, não. Ana, por favor, responda. Então, chikungunya, zika, existe até alguns vírus que têm relação, mas esses vírus, até hoje, ninguém conseguiu provar nada com relação a estarem relacionados a doenças oncológicas. Então, tem relação a câncer, infecções contínuas, a criança fica muito gripada, fica muito doente. Isso pode levar a desenvolver câncer ou não tem nenhuma relação? Não, infecções comuns, vírus comuns, não. Existem alguns vírus, por exemplo, o vírus Epstein-Barr, que a gente tem que ter, sim, um cuidado maior, ou seja, se a criança faz o diagnóstico de um Epstein-Barr, inclusive, às vezes, se parece muito com a leucemia, é um diagnóstico que a gente precisa fazer diferencial. E aí a gente precisa acompanhar essa criança mais de perto, porque esse vírus ele tem um potencial oncológico de desenvolver uma leucemia, um linfoma, mas a gente sabe, né, por exemplo, no adulto, que o próprio HPV, que agora, graças a Deus, a gente tem a vacina aí, então aproveito para falar para vocês que isso é uma forma de prevenir as meninas na idade, né, adulta, né, de câncer. Não vai ser um câncer na infância, mas a gente vai estar prevenindo elas contra o câncer na idade adulta. Então, vacinem as meninas, as filhas de vocês. Então, é isso. Existem alguns vírus que a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Um deles é esse, o Epstein-Barr, mas zika, chikungunya, dengue. Para finalizar, o câncer cerebral também parece que é o segundo maior, né, mais comum entre as crianças. Isso. E também as causas dele, né? Isso. Também a gente não tem uma causa relacionada, né, assim, diretamente relacionada com o câncer cerebral. A gente sabe que também, mais do que, talvez, de forma importantíssima, é o diagnóstico precoce nos tumores de sistema nervoso central, porque a cirurgia vai ser mais fácil, vai dar menos problemas, porque a gente sabe que vai mexer lá no cérebro, então a gente pode deixar, quanto maior for o tumor, maiores problemas essa criança vai poder ficar, tanto do ponto de vista de aprendizado, quanto de deambulação. A gente sabe que o cérebro é nosso grande comandante. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor. E, infelizmente, a gente também não tem uma causa diretamente para os cânceres
cerebrais. Ana, a gente quer agradecer. Eu conversei com a Ana Maria Marinho, médica oncopediatra do Hospital Martagão de Esteira. Suas considerações finais. Aproveita para mandar aí o seu recado, mais uma dica e orientação para os pais que estão te ouvindo. Obrigada. Bom, gente, eu queria chamar a atenção de vocês, né, para que, entendo qualquer um desses sintomas, procurem uma unidade de saúde, conversem com o médico. Se vocês acham que a criança não está melhorando, precisa voltar de novo, precisa aprofundar, às vezes, com exames mais específicos. Queria mandar um recadinho também para os agentes de saúde, porque eles são nossos soldados, então ele precisa, né, perceber, estar atento para qualquer um desses sintomas, para estar encaminhando essa criança o mais rápido possível para um centro especializado. Isso é muito importante. O câncer pediátrico, ele tem que ser tratado em centros especializados. Nós vamos ter os cirurgiões, os próprios oncopediatras, que são pediatras especializados, a psicóloga, a assistente social, vão estar todos tendo uma visão bem específica e precisa que seja tratado no centro especializado. E a outra coisa é que, se você é do interior, não fique com medo, a gente tem casas de apoio. Então, se você tem a chance de ter um diagnóstico desse, ou se já tem, é importante. A gente tem o NAS, a gente tem o GACS, que são casas de apoio que vai dar apoio para essa família toda aqui em Salvador. Pois é, então Martagão de Esteira como referência no atendimento na área de oncopediatria. Não fique com a doença, guardando, deixando que ela evolua. Procure um profissional e aí o hospital está aqui para te atender de braços abertos. Mais uma vez, Ana, obrigada pela presença aqui. Obrigada a você, Patrícia. A todos os nossos ouvintes e a toda a nossa equipe que fez o programa Saúde no Ar. Grande abraço, voltamos amanhã com muito mais. Obrigada a você.